Bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Privacidade, onde o complexo se torna simples e o formal fica legal. No vídeo de hoje, a gente vai trazer uma pauta para vocês relacionada ao LGPD novamente. A gente vai abordar os processos, os procedimentos do LGPD, mas o foco do vídeo vai ser mostrar para vocês que existem algumas ações que vocês já podem ter como titular de dados ou como portador de dados dentro do ambiente de trabalho, do condomínio de vocês, no dia a dia de vocês, onde vocês podem aplicar procedimentos que vão facilitar e ampliar a segurança de vocês relacionada aos dados. No vídeo anterior, nós trouxemos o conceito geral da LGPD, o que é e o que não é a LGPD, e como a LGPD se torna aplicável no mundo real, normalmente através de um processo de adequação, que é um processo multidisciplinar que visa deixar as empresas adequadas à lei. Exatamente, Rafael. Esse processo de adequação envolve três disciplinas. Uma delas é relacionada à parte de tecnologia, onde você tem estratégias para a parte de coleta e armazenamento de dados. Outra relacionada às configurações das máquinas, das mesas, dos treinamentos relacionados aos funcionários e o acesso deles aos dados que a sua empresa coleta. E por último, mas não menos importante, a parte jurídica, que visa adequar os contratos e os processos da empresa, bem como também propiciar a conscientização dos colaboradores e o treinamento quanto às novas práticas impostas pelo processo de adequação. Sumariamente, o processo de adequação das empresas funciona dentro de algumas etapas. A reunião inicial ela funciona como uma espécie de briefing, onde, dependendo do tamanho da empresa, você elege um comitê de pessoas que podem representar as diversas áreas do empreendimento para te ajudar nesse processo. Como eu disse, é um processo multidisciplinar, ele vai exigir a atenção de todas as áreas da empresa, desde a recepção da empresa até o financeiro. Nesse primeiro momento, é feita uma conscientização da importância do que vai ser feito na empresa, porque é um processo extremamente delicado. Você vai precisar de acesso a muitos dos processos da empresa, e isso, por ser delicado, vai precisar da compreensão de todo mundo, principalmente das pessoas que vão fazer parte desse chamado comitê. E um ponto interessante, dentro dessa primeira etapa de adequação, onde ao adentrar a empresa, a gente vai precisar ter acesso a todos os processos, todos os fluxos dessa informação, da captura do dado até o compartilhamento. Isso pode parecer uma auditoria, uma caça às bruxas, muitas empresas têm um certo receio, mas isso é uma forma, uma união de forças, onde a gente consegue apoiar e suprir essas dificuldades, e a gente consegue compartilhar esse conhecimento, onde a empresa vai estar alinhada de forma fluida com os processos. Portanto, se você é diretor ou funcionário de uma empresa que está passando por um processo de adequação, não precisa fugir, não precisa esconder dado, não faça isso. Porque quanto mais transparente você for, eu garanto que quem quer que seja que esteja fazendo a adequação da sua empresa, precisa dessa transparência. É necessário para que o processo flua, para que o processo surta efeitos de verdade dentro da empresa. Perfeito, Rafael. E dentro do segundo ponto, após essa primeira etapa, a gente tem o mapeamento dessas trajetórias, do fluxo dos dados, que seria a parte mais técnica, a parte mais relacionada à equipe de TI e a parte de gestão. Então a gente vai alinhar com todo mundo desde a captura do dado, se ela é feita em recepção, se ela é feita por mídias sociais, por CRM, todo o processo de coleta de dados, como ele está sendo feito, como ele está sendo tratado e como esse dado está sendo utilizado dentro da empresa. Informações importantes, elas estão relacionadas a essa captura de informação dentro dos documentos oficiais que você vai precisar ter lá na frente. Então a segunda etapa ela está relacionada justamente a isso, a como você captura esse dado, como você armazena essa informação e como você trabalha esse dado com relação à comunicação com seus clientes. E o formato como ele está caminhando ali dentro, juntamente com os seus funcionários. É basicamente você descer um caminho dos dados dentro da empresa, desde o momento que você recepciona até o momento que você descarta esse dado. O terceiro ponto de um processo de adequação é a análise de risco. Você analisar quais pontos que estão deixando uma lacuna dentro do caminho que o dado faz na sua empresa. Identificando esses gaps, esses riscos, você consegue automaticamente, já passando para a quarta etapa do processo de adequação, propor soluções para esses riscos encontrados.
E não somente relacionado a situações de vulnerabilidade digital, né, como vazamento de dados, como quebra de informação no meio do processo. Isso também pode estar relacionado ao fluxo, né? Se esse dado está sendo capturado e armazenado, dependendo do processo, né, a pessoa, se ela solicitar a deleção e você não souber em todos os locais onde esse dado está para fazer a remoção, se ele permanecer em algum lugar desconhecido, isso pode ser um tipo de vulnerabilidade para a sua empresa. Exatamente. E é importante destacar que não se tratam só de dados digitais, de dados eletrônicos, tá? Todos os dados que você possui algum tipo de armazenamento físico, seja em arquivo, seja em gaveta, seja em qualquer local, precisa existir a atenção desse dado com os olhos da LGPD também. E com a implementação de todas as medidas propostas durante o processo de adequação, a empresa já vai estar em melhor conformidade com a LGPD. Só que nem todos os processos propostos são de extrema complexidade. Alguns você já pode tomar nota mesmo sem passar por um processo de adequação, tanto enquanto controlador quanto como titular de dados. Fala pessoal, a gente acabou deixando o vídeo um pouquinho mais extenso, né? Então para isso a gente vai dividir ele em duas partezinhas para vocês terem um pouco mais de conforto em assistir. Então fiquem ligados aí que vem uma parte 2, hein?